Olá, na novela da vida real especial de hoje você vai conhecer a história do Vanderlei, lá do Rio Grande do Sul. Ele passou seguindo os passos do pai e da mãe, que já participavam de rituais de feitiçaria. Foram 55 anos dedicados à religião. A vida fracassou em todas as áreas. Veja como se inicia esta história. Eu já nasci dentro, isso era dentro de casa, então eu só continuei. Aí fez o ritual que tem que fazer para mim. Fui mestre religioso daí, né? Dentro da macumba, né? Fui pai de santo. Antes de eu ser pai de santo, o grau máximo deles, financeiramente eu era tranquilo. Mas aí quando eu entrei realmente, aí eu comecei a perder tudo. Eu tinha um prédio de 2 pisos, eu tinha 3 salas comerciais, eu tinha 2 eletrônicas. Eu tinha lojas. Vim acabar em Mariana Pimentel, uma cidadezinha boa, mas pacata, sem nada. Morar num sítiozinho. Passar até necessidade, não tinha o que comer. Isso é só enganação. No verdadeiro sentido, porque meu pai era, minha mãe é, meu irmão é, minha irmã é, meu cunhado é. O meu pai, ele era totalmente diferente, ele era agressivo. Ele brigava por qualquer motivo. Eu acabava perguntando e me interessando cada vez mais por aquilo. Cada vez que eu via, eu me interessava. Eu queria saber mais. Vanderlei lembra que à medida que foi crescendo, foi sendo doutrinado para realizar os rituais de feitiçaria. Estava desenvolvendo, estava aprendendo, sendo doutrinado. Como o meu próprio pai, falecido pai, era o mestre religioso, aí tem os filhos de santo que eles vão doutrinando, ensinando tudo o que ele sabe para os seus discípulos. A gente vai aprendendo, e como eu já era da casa, já era o filho mais velho, ter conhecimento para fazer macumba dentro do cemitério. Quanto mais conhecimento tiver para fazer o mal, que tenha mais efeito, é graduativo, vai subindo. No site biblia.org é explicado que na Escritura Sagrada, Jesus já advertia em relação à prática de bruxarias e feitiçarias. Em seus mandamentos, nosso mestre nos deixou o seguinte ensinamento, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 13. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçarias e faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor e seu Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor seu Deus. Os trabalhos que Vanderlei realizava na época eram os mais diversos, desde feitiçaria para destruir relacionamentos amorosos até trabalhos em cemitérios e encruzilhadas. É sexo, é separação, é namorada que não quer namorar, é mulher casada que quer homem solteiro ou marido de outra e vice-versa. Eu ia usar galinha preta, eu ia usar aguidade, ia usar muito mel, eu ia usar fitas preta, vermelha, um monte tem uma série de coisas, né? Bonecos de pano simbolizando sendo o marido, sendo a mulher para amarrar eles. É um ritual, tem que dar galinha, tem que dar cabrito, tem que dar bandejas e bandejas de alimentos, de comida, de frutas. Literalmente tem entidades que bebem o sangue do animal na tua frente ou na frente de quem está... como é que nós chamamos do público, do frequentador, para se fortalecer, se alimentar de sangue para se fortalecer. E aí tem um orixá, tem uma entidade X que está lá prometendo, tu vai conseguir isso, tu vai ter aquilo. É só promessas, mas nada acontece. Eles querem oferenda, bebida, é só uma ilusão, é uma enganação. Tinha finais de semana que ele tinha que fazer macumba lá no salão, então ele acabava brigando comigo pra minha irmã e tal. A gente ia, assim, frequentava, assim, mas era só brigas, assim. Na verdade é escravo, porque depois que entrou, a vida virou um inferno.
O pai de santo tá sempre sem nada. Ah, mas as pessoas estranhas procuram para receber ajuda, mas ele mesmo está no buraco. Nada dá certo. Quanto a gente mais faz, menos tem. Tem pessoas que dizem, ai, mas eu sou da linha branca, não faço mal para ninguém. É mentira. Vai o mesmo sangue, vai as mesmas oferendas, frutas, galinhos, cabrito, porco. À medida que foi desenvolvendo as práticas de magia e feitiçaria, Vanderlei foi realizando os mais pesados trabalhos, como sacrificar animais e o consumo de sangue dos mesmos. A vida ficou completamente bagunçada e desequilibrada. Ele chegou a ser casado na época, mas o casamento também foi destruído. Fui casado legalmente, bonitinho, me divorciei, me separei, não deu certo. Era uma pessoa legal, o errado sempre fui eu. Tinha até atrito porque ela não frequentava, ela não aceitava. Então já tem motivo para não dar certo. Ela não me acompanhava, ela não frequentava. Era guerra com os filhos, era guerra com a mãe das filhas. Eles não podiam se falar, assim, era meio que inimigos. Então eles brigavam muito. Era um falando mal do outro, assim, pra gente, pra mim e pra minha irmã. Atualmente existem 1.090 centros de religião voltados a trabalhos de feitiçaria, espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, há 90 casas que realizam estas práticas. O estado com maior número destes centros é São Paulo, com 288 locais, seguindo do Rio de Janeiro, que possui 170 locais. Quanto mais a gente faz, mais está dentro, menos a gente tem pra gente, mais a gente perde. Amigos íntimos, pessoas íntimas, que as vidas deles, da família deles, era um inferno. E eles trabalhavam para ajudar os outros. E era um inferno como a minha era. Eu já pensei em me matar, porque eu não tinha o que eu queria, não podia ter o que eu queria, outras pessoas não iam ter. Eu pensei em muita maldade. O uso de bebidas e cigarros também se tornaram frequentes na vida de Vanderlei. Eu fumava charuto, eu bebia. Eu tive época, quando eu estava no meu auge, que eu também tinha dinheiro, eu tomava 1 litro de uísque e 1 de vodka por dia. Só que eu não ficava tonto. Ninguém me via alcoolizado, mas eu tomava, porque na realidade não era eu consumir aquilo. Eu era usado. Tomar 1 litro de uísque, uma das bebidas mais fortes, e 1 de vodka, misturado, 2 meio a meio, e eu tomava e eu nem tonto ficava. Não era eu que tomava. Elas só querem nos prender. Porque na realidade eles comem quando a pessoa está bem, eles comem, bebem e fumam quando a pessoa está bem, e quando a pessoa está mal, a mesma coisa. Em Gálatas, Jesus nos deixou as seguintes palavras: ora, as obras da carne são manifestas: moralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Vanderlei esteve por muitos anos participando desta vida, onde realizou todas estas práticas que Jesus nos adverte sendo contrário à palavra dele. Não tem hora para dormir, tem ritual, tem festa, tem que sair, fazer macumba na praia, no cruzeiro, no cemitério. As pessoas me procuravam, ganhava 10, aí comprava um pacote de vela, uma garrafa de cachaça, ficava com 2 para comer. Eu fazia com o melhor que eu sabia que eu podia. Vanderlei conta que chegou a montar o próprio salão na residência dele para realizar os trabalhos e atender as pessoas que procuravam um local para pedir ajuda. Eu tinha salão em casa, eu ia lá, eu fazia meu ritual, eu dava oferenda, eu conversava com os orixás, fazia meus pedidos, só que eu não ganhava nada. São deuses. É o deus do trovão, é a deusa da água, e assim vai, é o Deus da encruzilhada, é o Deus da mata, mas Deus, Jesus Cristo, não existe. Ele tinha que fazer os rituais, as oferendas, então ele gastava muito dinheiro com isso. O medo e as ameaças para permanecer na religião eram frequentes. Mesmo cansado da vida que estava levando, com uma intensa falta de paz e sossego, Vanderlei permanecia realizando os rituais que havia aprendido, porque ainda não conhecia a segurança e a serenidade do amor de Deus.
É um fanatismo que a pessoa, como as promessas são muitas, a pessoa... E promessas fáceis, né? É tomar lá da cá, tu me der, tu vai ganhar, e a pessoa dá, e vai dando, só que não ganha, não tem o retorno. Dá uma vez, duas, e quanto mais dá, na esperança, a esperança vai aumentando, e eles vão pedindo mais. É assim que funciona. As pessoas não saem da religião porque tem as ameaças. Se sair, tu vai perder um parente, tu vai se quebrar todo, tu vai se acidentar. Aí eu fui ameaçado. Tem aquela ameaça, se tu sair, nós vamos te quebrar no meio, se tu sair, nós vamos te tirar o que tu tem, mas a gente já não tem nada, a gente tem pouquinho, eles ameaçam que vão tirar. Muita gente não sabe porque, entrou, não pode mais sair, porque se sair está morto, vai acontecer um acidente, uma desgraça com o filho, com a mãe, com a mulher, com o pai. Então por isso que o pessoal não sai. E por que os orixás, os santos não ajudam, não tiram dessa vida? Porque essa vida que eles querem para os filhos deles. Para quem segue eles? Porque ninguém é filho deles, né? Ameaçando, dizendo que se não comprassem tal coisa, se não fizessem alguma coisa, eles iam tirar algo do meu pai. É perigoso porque ela vai ficar cega. Isso eu não sei nem dizer como é que eu estava naquele... Porque não ganhei nada, me tiraram. Se elas não podem me dar, elas não podem me tirar. Após 55 anos servindo a feitiçaria, Vanderlei já demonstrava sinais de cansaço e insatisfação com tudo que tinha aprendido ao longo da vida dele. Promessas falsas, solidão, perdas tanto na vida sentimental quanto na vida financeira começaram a fazê-lo refletir sobre o caminho que escolhera seguir. O Senhor permite que a cada pessoa escolha os caminhos que queiram seguir de acordo com o livre-arbítrio. Porém, Ele jamais os abandona na estrada. A misericórdia de Jesus é infinita e já era chegada a hora de Vanderlei abandonar a vida de trevas e conhecer um caminho de luz. Veja como a transformação começa a acontecer e uma nova vida vai sendo preparada para este irmão. Vanderlei começou a assistir o Show da Fé pela televisão, mas não acreditava nas palavras que eram pregadas pelo missionário R.R. Soares. Eu comecei a assistir pela televisão. Eu ligava a televisão, estava dando e eu ficava conversando sozinho com a televisão. Mas eu deixava lá na televisão, me sentava só para me conversar sozinho. Tu está mentindo, é mentira, não acredito. Porque eu acreditava num monte de Deus. E eu assisti o missionário falar, é mentira. Aí ele pedia oferta, falando, é ladrão. Mas eu falava como se eu estivesse falando com um personagem, eu falava com a televisão. Até que um dia, o Jesus quis dar uma prova do seu amor a este irmão. Tinha uma dor nesse braço aqui, mais dor de anos. Qualquer exercício, qualquer trabalho físico que eu fizesse durante o dia tarefa, isso aqui eu tinha um problema de nervo, que o nervo crescia e me doía a noite inteira. E aí uma vez eu conversando, brigando com a televisão. Estou sozinho, não tem ninguém para me escutar. Quer dizer, tem Deus, né? Aí eu conversando, mentira, não acredito. Briguei, não acredito. Se teu Deus não é mentiroso, vai me tirar. Mas eu no sofá, brigando. Literalmente. E fui deitar. No outro dia, eu me acordei dormindo em cima desse braço que eu não conseguia. E fui me mexer. Normal. Não tinha nada. Fiquei bom. Da noite pro dia. Aí eu passei a assistir assiduamente. Mas aí eu contestava, né? Mas eu já não estou brigando mais. Aí eu comecei a me controlar, né? Toda vez que eu ia, a TV estava ligada no canal do Show da Fé. Vanderlei foi sendo tocado para se afastar da vida que havia levado por 50 anos. Aos poucos, foi deixando de realizar atendimentos e os rituais no salão que mantinha em casa. Aí eu fui diminuindo, né? O pessoal me procurava, eu me recusava de atender. Dizia que não podia, estava ocupado, marcava outro dia, enrolava. Não acreditava mais. Passando um tempo, ele tomou uma atitude que o levaria para mais próximo dos caminhos de Jesus. Aí eu cheguei na frente, no Congal, no salão lá da minha peça que eu dava consulta. E acendi vela para todos os santos, todas as imagens que eu tinha de barro. Eu iluminei. E conversei com eles, olhando para todas aquelas imagens e disse, daqui a 3 dias vocês não me dão o que eu quero, eu vou botar vocês na cascata de papelão. Terminou os 3 dias, digo, deu. Passou os 3 dias, eu simplesmente abri a porta e digo, deu.
Eu não tinha mais, eu não tinha de onde tirar, eu não tinha mais o que fazer, a revolta era... Eu não tinha o que comer. Na mesma semana, Vanderlei passou por acaso em frente da Igreja da Graça. Depois de uns 3, 4 dias, eu entrei nessa rua acidentalmente. Tinha uma plaquinha ali, que eu não sabia que tinha, eu acho que fazia uns 3, 4 meses tinha aberto assim. Uma hora que eu for a Porto Alegre, quero ver se um dia eu consigo ir a Porto Alegre, quero assistir um culto lá nessa igreja, lá no centro. Um dia eu vim e estava aberto, aí entrei, mas o culto era só de noite. Mas isso caminhando 5 quilômetros e com sol de 40 graus. O primeiro dia eu assistia o culto, aí terminou, o pastor atendeu, foi a primeira vez, senhor, eu disse para o pastor, eu sou macumbeiro. Aí ele perguntou se eu aceitava uma oração, eu disse que aceitava. Aí ele me deu um jornalzinho, que por acaso tem até hoje. Eu estava decidido a ter coisas novas e decepcionado com a vida toda que eu tinha tido. Né? Foi num final de semana que eu vim pra cá que ele me falou que ele conheceu uma igreja. Vanderlei estava decidido a abandonar o passado e começar a seguir os caminhos de Jesus. Um dia ele convidou o pastor para ir até o salão onde ainda mantinha as imagens de santos e deuses. O objetivo era de desfazer de todo aquele passado obscuro. Quando ele chegou lá, ele já viu aquela casinha vermelha que todo mundo tem, toda casa que tem centro de macumba tem. Eu digo, isso é seu, senhor. Pode fazer o que o senhor quiser. Fez uma oração. 1 ou 2 dias depois eu sonhei com o demônio. Eu sonhei ele em cima da minha casa, no alto, aquilo suspenso, ele sentado num trono, sem luz, mas ele era enorme e ele me apontando, dizendo que eu ia me arrepender, que eu era dele. E eu brigando com ele, eu disse para ele, tu não tem força, eu te pedi um monte de coisa, tu não me deu. E ele me ameaçando. Aí eu disse para ele, o diabo, tu não pode nem com o peso do teu rabo, das tuas guampas. E ele me ameaçando, eu disse, tu não pode, só quem pode é Jesus. Eu falei em nome de Jesus, sumiu tudo na hora. Sumiu aquela imagem que eu vi. Aquilo ali parecia uma realidade, como se eu estivesse em transe, assim, tipo acordado, porque eu estava brigando. Com certeza Deus já estava comigo, de lá para cá, só benção, né? Eu passei a me sentir melhor. Eu não tinha Bíblia, eu já ganhei Bíblia, me emprestava. As coisas melhoraram assim. Eu me senti melhor, eu era revoltado, eu tinha rancor, eu tinha ódio, eu pensava em vingança. Um dia ele me levou lá no salão onde era e ele me mostrou que não tinha mais nada, que ele tinha mudado e que ele estava frequentando a igreja. Um dia ele me convidou para vir, daí que eu fui entender que ele realmente tinha mudado. Ele falou que aquele caminho que ele estava era muito errado. Eu via o que acontecia, todas as promessas, tudo que eles falavam de tirar algo, vai sofrer um acidente, vai acontecer isso com a tua família, várias ameaças assim. Daí ele me perguntou, tu acha que isso era certo? E a gente teve uma conversa assim, e ele me explicou tudo o que acontecia antes e como estava agora. As coisas melhoraram de tal maneira que tô bem, tô tranquilo, não tenho medo de nada, nada me abala, não tenho mais rancor, não tenho ódio, não penso mal para ninguém. Eu sou tolerante, não podia falar comigo que eu me explodia, eu estava sempre o pavio curto. Nada me tira de sério agora. Hoje eu não tenho pensamento mal nenhum. Eu, na verdade, eu não tenho medo de nada, graças a Deus. Estava lidando direto com os capeta lá e hoje eu acredito em Deus que eu não tenho medo de nada. Eu percebi também que ele não estava mais agressivo, ele estava mais calmo. Ele mudou bruscamente. Ele está calmo, ele não briga mais. Eu voltei a sentir essa mudança nele. Caroline também decidiu congregar na Igreja da Graça juntamente com o pai dela. Ele me convidou uma vez, daí depois um dia ele me disse, eu vou na igreja, tu quer ir comigo? Eu disse, não, eu vou sim. Daí eu comecei a vir, fui falando com o pastor, fui entendendo mais. Eu me sinto outra pessoa, eu nem sei como é que eu fazia aquilo, eu acho que nem eu acreditava naquilo. Eu quero dar foto à frente. Eu quero aprender, eu quero continuar, eu quero participar da igreja, da obra. A televisão naquele horário do funcionário está sempre ligado. Vanderlei também prosperou e comprou a casa própria ao lado da Igreja da Graça. Vou morar ao lado da igreja. Eu já comprei, fiz contrato. Ele me passa uma energia boa, né? Aquela de medo que ele tinha antes. Tá tudo diferente. Não tem mais ameaça, não tem mais nada. Jesus, ele é
Ele é tudo de bom, assim, ele traz felicidade, alegria, ele não te pede nada, ele não ameaça, ele apenas dá coisas boas para as pessoas. Ele mostra o caminho certo a seguir, sem tristeza, sem angústias, sem mágoas, sem brigas. Hoje acreditar em Deus é tudo. Para mim, Jesus é tudo. Não tem nada acima dele, ninguém acima dele. Eu me arrependo de não ter conhecido Jesus há 50 anos atrás. Eu sou feliz hoje, graças a Deus. Você conheceu a história de um irmão que vagou num deserto sem luz e sem a presença do Pai Celestial. Foram dias difíceis e obscuros, porém, Jesus sempre esteve pronto para socorrer este filho amado. Bastava apenas um sim para Vanderlei experimentar andar nos caminhos serenos e tranquilos do nosso Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, pois Deus vigia o andar dos seus filhos amados. Se você hoje vive uma história parecida com a que Vanderlei se permitiu viver, não tenha medo de procurar a casa de Deus. Ele está pronto para lhe receber e lhe entregar uma vida de vitórias, de amor e muita paz. A novela da vida real especial termina aqui, mas a sua confiança em Jesus deve ser permanente e constante. Confie e Ele lhe ajudará. Fique na paz e até a próxima!